Seja bem-vindo também todos vocês que estão em casa, nos acompanhando online. Deus os abençoe. Que essa palavra também alcance vocês essa noite. Amém? Glória a Deus. Deus bom, né? Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando. Amém? Aleluia. Você crê nessa verdade? Aleluia. Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 20. Vamos ler o versículo de número 7. Eu tenho certeza que você conhece esse texto de cor e salteado. Você vai abrir só porque eu pedi, amém? Salmo capítulo 20, vamos ler apenas um versículo, versículo de número 7. Salmo 20, verso 7, amém para todo mundo? Na minha Bíblia diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, lembrou agora, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia. Eu quero trazer para você uma palavra nessa noite simples e rápida, mas não é porque é simples e rápida que deixa de ser importante. Amém? Tudo que Deus tem para falar conosco é importante. Amém? Aleluia. Ainda que seja pouco, né? Uma pequena porção, mas não deixa de ter importância quando vem do nosso Deus. Deus quer falar com você hoje. E Deus quer trazer uma mensagem para você hoje que tem esse título aí, olha: confia em Deus, amém? Confia em Deus, mas não é confiar de qualquer jeito, amém? Não é confiar, por exemplo, como você confia no seu time de futebol, eu acho que vai ganhar, aquele confiar desconfiando, já viu? Não é confiar igual você confia na seleção brasileira, e está jogando, eu acho que ganha, mas confia desconfiando, não é assim? Eu acho que essa receita vai dar certo, mas confia desconfiando. Não, Deus quer que você confie nele plenamente, 100%. Amém? Com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Se existe alguém que você pode confiar, né, 100% de certeza garantida em Deus. Aleluia. Se você confiar em outras pessoas, em outras coisas, em bens, seja no que for, algum momento da vida você pode se decepcionar. Mas se você confiar em Deus, nunca você vai ser decepcionado. Aleluia. Deus nunca nos decepciona. Aleluia. Davi, quando escreveu esse salmo, sabia disso, né? Ele sabia em quem confiar, né? Apesar de todo o poder militar do povo de Israel, mesmo com muitos recursos, mesmo com muitas opções, olha o que Davi diz: olha, uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, mas nós vamos confiar em Deus. Davi sabia de onde, né, vinha o poder, né, onde ele podia de fato confiar. Davi sabia quem sustentava a nação de Israel. Ele sabia que o poder estava no Senhor. E deixa eu falar algo para você, não mudou, amém? Deus continua poderoso, Deus continua firme, podemos continuar confiando nele, amém? Ao longo da história nós vamos ver que muitas nações que se gabavam, por exemplo, do seu poderio militar, o que aconteceu com elas? Né? Sumiram, né? Acabaram, né? Perderam as forças, né? Foram derrotadas, mas, né, ao longo da história Deus continua firme e poderoso. É por isso que nós podemos confiar nele. Deus é diferente, ele permanece o mesmo, amém? Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, Deus sabe do nosso passado, do nosso presente, ele enxerga o nosso futuro. Por isso a melhor opção é confiar em Deus. Essa opção é dada a nós todos os dias. Agora, nós temos que querer, nós temos que decidir por confiar em Deus. Essa semana eu estava lendo um livro, um escritor muito famoso, talvez você já tenha lido um livro dele, o Max Lucado, e ele conta uma experiência interessante no livro dele. Ele diz que ele foi fazer uma viagem com a família dele para o Reino Unido, lá para a Inglaterra. E ele diz que um dos passeios que eles foram fazer foi visitar um castelo. E bem em frente àquele castelo, né, que era enorme, ele disse que era um castelo antigo, enorme, muito bonito, havia um jardim maravilhoso, muito, mas muito grande. E no meio desse jardim havia um labirinto feito com cercas vivas, com plantas. Você já viu isso? Você já assistiu, já viu essas coisas? E ele diz que no meio daquele labirinto, ou seja, havia o jardim, no meio do jardim um labirinto, e no meio do labirinto havia uma alta torre. E todos que conseguiam passar no meio daquele labirinto, a recompensa era chegar até aquela torre e poder subir a um lugar muito alto,
onde poderia se contemplar todo o jardim, toda a redondeza, todo o castelo. Era o prêmio para quem conseguia, né, passar por todo aquele labirinto. E ele, com a sua família, né, embrenhou, né, entrou para dentro daquele labirinto, tentando achar o caminho para chegar até aquela torre. Assim como vários turistas, né, que estavam ali com eles, né, uns mais perdidos, outros menos perdidos, né, e ele ficou para trás tentando procurar, mas não achava o caminho. Quando de repente ele ouviu uma voz dizendo assim: ei papai. E quando ele olhou, ele viu lá em cima da torre, ele viu a filha dele. E ela disse para ele assim: papai, o senhor está no caminho errado, volta e vira, pega para o lado esquerdo que você vai achar o caminho certo. Então ele parou e pensou, né? E ele no livro diz assim, ele faz um questionamento: eu precisava confiar nela? Ou eu poderia continuar tentando com meus próprios recursos, com as minhas próprias forças, até achar o caminho, continuar perdido por mais um tempo, né? Ele falou, aí ele ficou naquela dúvida, mas aí ele conta, a seguir ele conta o que ele resolveu fazer. Ele decidiu confiar na filha dele. Ele decidiu confiar nela, ele percebeu, né, por um momento ele parou e por um instante ele percebeu que a filha dele estava num lugar onde a visão dela era privilegiada. Ela poderia ver todo o caminho que ele deveria fazer para chegar até lá. Aí o Espírito Santo incomodou ele, e é o que eu quero questionar com você nessa noite. Não deveria ser de nós, da nossa parte, a mesma atitude para com Deus? Afinal de contas, querido, Deus está numa posição superior, onde Ele tem plena visão de tudo. Aleluia. Deus está numa posição, se encontra numa posição, onde Ele enxerga tudo. Deus está numa posição, né, onde Ele com toda segurança pode nos conduzir ao caminho certo. Aleluia. Aleluia. Essa é a posição de Deus. Deus se encontra numa posição, né, onde nada escapa dos seus olhos. Aleluia. Por isso a melhor opção, querido, quando nós estamos perdidos, sem rumo, em dificuldade, né, passando por problemas, né, qual é a melhor opção, pastor? É confiar em Deus. Aleluia. Ainda que os nossos olhos naturais não enxerguem uma saída, não vejam o caminho correto, a melhor opção é escutar a voz de Deus, a direção dEle, porque Ele sabe realmente o que é melhor para nós. Nós vamos passar, querido, por labirintos, né? E esses labirintos têm nome como problemas, como dificuldades, situações, né, constrangedoras, né? Situações onde nós não vamos enxergar a saída. Acontece, vamos passar por esses lugares. Quando isso chegar, quando isso acontecer na nossa vida, nós precisamos parar e ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus quer nos levar, querido. Deus não quer que a gente continue perdido nessa vida. Deus quer, assim como aquela torre levava, Deus quer nos levar a uma posição mais elevada. Deus quer que nós saiamos dali vitoriosos. Deus quer algo melhor para nós. Deus quer que sejamos vencedores. Nós podemos, né, enfrentar problemas, mas podemos sair muito mais rápidos dele, mas precisamos confiar em Deus. Aleluia. Não confiar como a gente confia no nosso time, mas confiar 100% de certeza. Nós sempre precisamos, querido, fazer duas coisas. Primeiro é não parar de caminhar. Não parar, né, não parar de prosseguir, não desistir das coisas só porque temos problema. Se você quiser parar de ter problema, você precisa morrer. Amém? Aí acabam os problemas. Porque a Bíblia diz que enquanto, né, tiver no mundo vai ter problema. No mundo tereis aflições. Jesus mesmo disse, não é Deus quem dá, é o mundo que dá. A recomendação de Deus é: tem de bom ânimo. Olha para Deus, confia nele. Aleluia. A outra coisa que nós precisamos fazer foi exatamente o que eu falei, querido: escutar a voz de Deus nos guiando. Escutar a voz do Espírito que habita em nós. Nem sempre vai ser uma voz audível, querido, mas vai ser algo falado ao seu Espírito. A outra maneira como nós podemos escutar a Deus é através da sua palavra, que verdadeiramente funciona quando nós decidimos segui-la. A Bíblia nos conduz a caminhos seguros. A Bíblia, né, as instruções que a Bíblia tem, elas nos levam a uma vida de paz e segurança. Aquilo que está escrito aqui, se nós seguirmos, né, faz com que se produza vida em nós.
Por isso nós precisamos confiar nas Escrituras, obedecer os seus mandamentos. Deixa eu falar algo para você, querido, não confie no seu coração, não confie nas suas opiniões, não confie nos seus sentimentos, confie em Deus. Quando você confiar em Deus, você vai ter sentimentos seguros. Aleluia. Confie na palavra, né? Muitas vezes nós nos decepcionamos, porque nós sabemos que o nosso coração, né, nós não podemos confiar plenamente nele, mas nós agimos conforme as nossas emoções, e o que acontece? Lá na frente nós nos decepcionamos com nós mesmos. Puxa, eu falei que eu não ia fazer mais isso e acaba fazendo de novo. É sempre assim. Por isso, querido, nós precisamos confiar mais em Deus e menos em nós mesmos. É preciso encontrar mais dele em nós. Aleluia. Tudo que nós precisamos está na palavra, ela é suficiente para nos levar, nos conduzir em segurança. Afinal de contas, a própria Bíblia, a própria palavra declara que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ainda que eu não entenda. A Bíblia dá testemunho que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é amor. Ainda que eu não entenda, querido, que as coisas que estão acontecendo na minha vida, deixa eu falar para você, você pode confiar no coração de Deus, porque o coração de Deus é bom. O coração de Deus é amor, querido. Aleluia. Aleluia. Deus fala conosco, querido, de várias maneiras, né? Inclusive, né, principalmente por intermédio da sua palavra. Eu quero deixar uma dica para você, querido. Olha, anota isso aí na sua vida, né? Antes de você ler a Bíblia, querido, ore. Ore. Sabe por quê, querido? Você não pode abrir as Escrituras para procurar as suas próprias ideias. Aqui você tem que procurar as ideias de Deus. Aleluia. Não abra a Bíblia querendo achar, né, conformidade com os seus sentimentos. Procure aquilo que Deus quer falar com você. Deus tem falado conosco através de mensagens. Domingo passado, o pastor Joel pregou aqui, né, uma mensagem linda, lá em Efésios capítulo 4, ser ou não ser, né, tudo aquilo que nós precisamos deixar de ser, e tudo aquilo que nós precisamos ser, né, se despojar de um velho homem carnal, né, sentimental, para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas o quanto nós ouvimos essas coisas, mas o quanto nós decidimos confiar nelas. Porque, querido, se nós ouvirmos uma palavra, né, mas nós decidimos não obedecer, querido, significa que nós não estamos dando o crédito devido a ela. Se nós entendemos que o que está escrito aqui é a palavra de Deus e não assumimos a responsabilidade de cumprir, como vai haver mudança em nós? Difícil, né? A maioria ouve e decide seguir perdida dentro do labirinto. Por quê? Porque decide não obedecer, decide não escutar a voz de Deus, continua perdido. Todos aqueles, querido, que ouvem e decidem obedecer, escutar a voz que vem de cima, sabe o que acontece com ele? Eles avançam cada vez mais. Eles vão sendo levados a lugares altos. Eles vão sendo levados a posições melhores. Aleluia. Eles vão sendo, né, colocados onde Deus quer que eles estejam, mais perto de Deus. Querido, essas pessoas sofrem menos quando decidem obedecer a Deus. É verdade. Até passam por labirintos, como eu falei, querido, mas a estadia é curta, porque resolvem confiar em Deus e colocar as suas instruções em práticas. Muitas vezes, querido, nós estamos dentro de labirintos, perdidos, sofrendo, querido, né? Muito além do que deveríamos estar ali dentro, simplesmente porque desobedecemos, não cumprimos a palavra. Existe ainda uma outra situação muito comum, né, fazendo analogia com esse labirinto, né, alguns quando enfrentam labirintos e que decidem não ouvir a direção de Deus, sabe o que eles fazem? Eles tentam achar um atalho, porque o labirinto existe, né, as paredes de plantas existem, mas é relativamente fácil você atravessar de um lado por outro, são chamados atalhos. E muitas pessoas, numa tentativa desesperada de encontrar a solução para os seus problemas, elas entram por atalhos. Ou seja, elas não cumprem as regras legais do jogo, né? Em busca de uma tal felicidade, querido, buscam atalhos. Começam a se envolver com as coisas do mundo, desobedecem regras, magoam famílias, amigos, igrejas, né? Se aproveitam, né, dos prazeres do mundo, assumem vícios, né, pelo qual se tornam presos, querido. E acabam vivendo uma vida infeliz, frustrada. Nunca conseguem sair daquele ambiente perdido. Porque buscam, querido, passar por atalhos. As regras, querido, deixa eu explicar algo para você. As regras que a Bíblia contém,
elas não foram feitas por Deus para nos privar de algumas coisas e nos tornar inferiores, muito menos infelizes. Anota o que eu vou falar com você, presta atenção, querido. As regras que a Bíblia contém, elas não foram criadas para o nosso prazer, para a nossa satisfação pessoal. Não, elas foram criadas para nos proteger. Aleluia. Isso aqui é proteção para nós. Não é porque Deus quer ver você infeliz, Deus quer que você não aproveite das coisas. Não, isso aqui é proteção para a minha vida e para a sua vida, querido. Aleluia. Quem decide obedecer anda seguro. A escolha é nossa, querido. Aquilo que muitos hoje estão enxergando como um atalho, sabe como Deus vê? Deus vê como um desastre. Deus enxerga o pior caminho que podia ter tomado. Porque querem ser felizes, ricos, satisfazerem seus desejos a qualquer custo, a custo de atalhos, e estão mais perdidos do que nunca. Querido, tempo de luta e provação não é tempo para buscar atalhos, é tempo para confiar em Deus. Aleluia. Não é tempo para a gente dar jeitinho de nada, é tempo para confiar em Deus, parar e escutar a voz de Deus, ver onde errou, voltar atrás, se consertar. Não é tempo de atalho. Tem muita gente caindo para atalhos, querido, que levam à morte. É melhor a gente saber, a melhor coisa para nós é confiar na sabedoria de Deus do que na nossa. Você sabia que Deus é mais inteligente do que você? Sabia ou a revelação chegou agora? Se sabia e está escrita a vontade dele aqui, por que a gente não cumpre? Se a gente sabe que ele é mais inteligente que a gente. Quando seu coração, suas emoções disserem para você fazer alguma coisa, deixa eu falar algo para você, consulta primeiro o Espírito que mora dentro de você. Se o Espírito falar assim, tá bom, pode fazer, faça. Se ele falar não faz, não faz, porque você vai continuar perdido dentro do labirinto. Aleluia. Ah, pastor, eu não estou aguentando mais essa pressão, eu vou dar uma escapulida aqui, para ver se eu dou uma desestressada. Deixa eu falar algo para você, querido, quando você quiser desestressar, consulta a palavra. Se a palavra disser faça, faça. Se ela disser não faça, não faça, porque você vai se arrebentar. Você já viu gente você já viu gente que roda e não sai do lugar? Já viu gente assim? A vida deles parece que nunca avança. Você passa anos sem encontrar com a pessoa, né? Aí quando você volta, a vida da pessoa está do mesmo jeito. Ela não cresceu, não foi para frente, não avançou, não fez nada, continua com aquela mesma vidinha. Você já viu gente assim? Cometendo os mesmos erros? Todo mundo enxerga o que tem de errado na vida da pessoa, menos ela. E se ela enxerga, ela faz de boa, porque ela não quer ter responsabilidade para mudar determinados hábitos, determinadas atitudes. Deixa eu falar para você, querido. Quando a gente erra, não significa que a gente tem que pegar aquele erro e carregar ele para o resto da vida, não. Amém? A gente pode largar ele. Não é necessário carregar um erro para a vida toda, não, querido. O erro, a gente aprende as coisas errando, com os erros. A melhor maneira de se livrar de um erro, de uma vida confusa, querido, é confiar, é ouvir Deus. O diabo sempre vai dar conselhos que prejudicam, mas Deus, as suas palavras são vivas. O que diz o escritor de Hebreus, capítulo 4, verso 12? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e as intenções do coração. Querido, se você quer saber se o seu pensamento está certo, o que está no seu coração está certo, é só você comparar com a palavra de Deus. É ela que julga, diz que você está certo ou errado. Não é a opinião das pessoas não, é a Bíblia. É Deus que julga, é Ele que fala através da palavra dEle. Aleluia. A palavra, a resposta está na palavra, né? Se está certo ou errado tudo aquilo que estamos sentindo, né? Ou estamos pensando, ou as intenções do nosso coração. O salmista lá no Salmo 119, o que ele escreve? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Aleluia. É por aqui que temos que nos basear. Um cristão nunca deveria mover um passo sequer, querido, sem consultar a vontade do Senhor para a sua vida. Sabe o que ia acontecer? Nós iríamos evitar inúmeros labirintos na nossa vida. Vou falar no bem português para todo mundo entender, né? A maioria das vezes que a gente quebra a cara é porque a gente quer fazer do nosso jeito. Aí se lasca todo. Ficou claro agora? É porque a gente quer fazer do nosso jeito. Cristão que anda pela própria cabeça, sem a companhia do Senhor, sem as orientações da palavra, é um cristão destinado ao fracasso.
Ouve, mas não pratica, ouve, mas não escuta, ouve, mas não faz, vai se lascar todo. A melhor companhia é sempre a companhia de Deus, né, do Senhor em nossas vidas. É mais eficiente que um GPS de última geração. O melhor que tiver aí, querido, isso aqui vale muito mais se você andar por ele. Aleluia. Lembra daquela passagem que Moisés intercedeu pelo povo? Eu estava estudando e eu lembrei daquela passagem, eu fui lá em Êxodo. Aí o Senhor fala assim: Moisés, eu vou enviar um anjo para ir com vocês. Vai levar vocês lá na terra que eu prometi a Abraão, Isaac, Jacó, uma terra boa, mana, leite e mel, né? Um lugar bacana que eu prometi a você. Mas eu não vou com esse povo não, porque esse povo é obstinado, esse povo é coração duro. Aí lembra do que Moisés falou? Senhor, né? Se a tua presença não for conosco, não me faça nem sair daqui. Aí eu gosto muito da Bíblia, a mensagem. Eu fui lá na mensagem para conferir a versão da mensagem. Na versão da mensagem diz assim: e Moisés não concordou, e disse Moisés: se a tua presença não assumir a liderança aqui, cancela a viagem agora mesmo. Cancela a viagem agora mesmo. Eu gosto da versão da mensagem. Querido, nós precisamos, para a nossa própria segurança, entregar a direção da nossa vida a Deus. Precisamos da companhia dEle. Eu já disse isso nas minhas mensagens, querido, quando um homem e uma mulher formam uma dupla com Deus, quando você formar uma dupla com Deus, você e Deus são imbatíveis. Ninguém vai poder com vocês. Aleluia. Ninguém pode com um homem e uma mulher que anda com Deus, querido. Aleluia. Pode ser o exército que for, querido. Se torna imbatível. Por isso nós precisamos voltar o nosso coração, nossos pensamentos, nossas ações, de tal forma que não haja espaço para outra coisa a não ser Deus. Que não haja influência do inimigo, que não haja ações dele sobre nós, querido. Porque nós estamos andando na companhia de Deus, desenvolvendo relacionamento, intimidade com Ele. Nós precisamos nos apaixonar pelo Senhor. Aleluia. Deixa eu falar uma pergunta para você. Quando você está apaixonado, você estava apaixonado lá, era difícil fazer as coisas? Você lembra? Era difícil fazer as coisas? Um homem, quando se apaixona por uma mulher e vice-versa, uma mulher se apaixona por um homem, não precisa dizer, ninguém dizer para eles, para pensarem um no outro, sim ou não? Quando você estava apaixonado, alguém precisava falar para você, né? Quando a mulher estava apaixonada, alguém precisava chegar no ouvido dela e falar assim: menina, você precisa pensar no seu noivo. Precisava? Precisava não, querido. Quando você estava apaixonado, precisava o seu colega falar para você: rapaz, você tem que pensar na sua namorada. Precisava não, querido. A nossa namorada não saía da nossa cabeça. O namorado não saía da cabeça das meninas. Por quê? Por causa do amor. O afeto fazia o que a gente sentia, né? Por eles, por elas, fazia a gente pensar neles e nelas o tempo todo. A gente, quando, né, se tiver muito apaixonado, a gente vai até para outro estado para namorar. Eu ia para BH. A gente faz de tudo, querido. Não é? Se precisar, né, não precisava dizer que estava apaixonado, né? Só de olhar a gente já sabia. Uma mulher, quando está apaixonada, o que ela faz, né? Não precisa contar, ela fala o tempo todo para as amigas dela, né? O quanto ela está feliz, ela conversa o tempo todo sobre o namorado dela. E qual que é a razão? O amor, o afeto que ela sente por ele. Quando ela está apaixonada, ela faz creme de milho, pudim, arroz doce, tudo que ele gosta, não precisa nem pedir. Aleluia. Querido, nós precisamos nos apaixonar pelo Senhor de novo. Nos apaixonar por Ele. Somente apaixonados, querido, né? Somente o primeiro amor leva a um relacionamento verdadeiro com Deus. Não vai ser um relacionamento forçado, por tradição, por medo, por nada, querido. O primeiro amor, né, faz com que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro. O primeiro amor faz com que nós confiemos em Deus de verdade. Se não for assim, querido, não tem jeito. É triste quando nós pastores, às vezes vamos conversar com um casal, né, que se separa, e eles dizem: ah, pastor, o amor acabou. Querido, deixa eu falar com você, quando o amor acaba, querido, fica muito difícil manter relacionamento. Muito difícil. E Deus não quer ninguém se relacionando com Ele por obrigação, querido, por interesse. Deus quer amor. Deus deseja o nosso coração. Quando Ele tiver o nosso coração, nós vamos confiar em Deus de verdade. Aleluia. Um homem apaixonado diz assim: ah, ela é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso, não é assim? A mulher apaixonada, ela diz: não, ele é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso.
Quando um homem e uma mulher estão apaixonados, querido, eles planejam um futuro, né? Nós planejamos um futuro quando estamos apaixonados com quem nós queremos. Quando nós estamos apaixonados, nós vivemos felizes, vivemos alegres, não é assim? Quando nós estamos apaixonados, as preocupações ficam de lado. Quando nós estamos apaixonados, ninguém consegue roubar a nossa paz. Quando nós estamos apaixonados, por mais que sejam as dificuldades, nada impede a gente de seguir adiante. Quando a gente está apaixonado, o querer estar junto não é uma obrigação, é algo que nós desejamos. Por isso, querido, nós precisamos nos apaixonar novamente pelo Senhor. Manter o primeiro amor vivo, querido. Todos os dias nós precisamos nos apaixonar novamente por Deus. Precisamos cultivar esse amor em nós. Consequência disso, confiar em Deus de verdade. Aleluia. Quando a gente ama de verdade, muitas vezes nós passamos por cima das nossas opiniões, das nossas razões para poder agradar o outro. Quando nós estivermos apaixonados de verdade pelo Senhor, querido, não vai importar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos, o que vai importar é a vontade de Deus. O dia que nós amarmos ao Senhor por inteiro, 100%, querido, a nossa opinião não vai fazer diferença alguma. Eu me lembrei também quando eu estava estudando Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O profeta falando para o povo de Israel, vocês vão andar com o Senhor, não estando em concordância com Ele? Difícil, querido, complicado. É impossível andar junto com Deus, querido, tomando a direção contrária. Sabe por quê, querido? Porque Deus não vai abrir mão do que é certo para acompanhar você no que é errado. Nunca Ele vai fazer isso. Então, querido, para andar com Deus, nós precisamos estar de acordo com Ele. Amém? Então, querido, o recado de Deus para nós hoje, eu falei que era curto, eu falei que era breve, querido, tome hoje a decisão de buscar o Senhor em sua vida, e deseje a companhia dEle com você, mais do que qualquer outra coisa que você possa desejar nessa vida. Fica a dica, quer ser feliz? Ande com Deus, confia em Deus. Quer se dar bem na vida de verdade? Ande com Deus, confie em Deus. Quer chegar ao fim da vida e ter uma grata surpresa? Ande com Deus, confie em Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espero que você tenha sido abençoado essa noite com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Querido, que Deus te abençoe, te dê um restante de noite abençoado, guardado, protegido pelo Senhor, que Ele te leve em paz até a sua casa, amém? E domingo nós estamos de volta aqui para a nossa IEBD e para o nosso culto, amém? Fique de pé, vamos orar, eu quero abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma vez o privilégio de podermos compartilhar do Teu amor, da Tua palavra. Que essa noite, ó Deus, essa palavra produza em nós mudança de vida, e que a partir de hoje, ó Pai, nós possamos confiar inteiramente no Senhor. 100% das nossas vidas, ó Deus, confiando em Ti, ó Pai, porque o Senhor é digno, da nossa confiança, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esta palavra, obrigado por esse culto, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, tudo isso eu peço e agradeço no nome de Jesus, amém, amém. Vá em paz, Deus te abençoe.